Fala investidor, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês como eu perdi mais de R$ 1.700. Contabilizando que esse vídeo deveria ser gravado já de ontem para hoje, deveria ser 1.700, mas hoje tivemos mais um dia de perda e estamos R$ 2.200 negativo esse mês, tá? E o que está acontecendo que a gente não está conseguindo performar tão bem no mercado financeiro e estamos tendo esse prejuízo? E aí, será que esse prejuízo vai acabar quebrando a minha conta e eu não vou mais poder operar no day trade, eu não vou mais conseguir estar utilizando o day trade como uma nova fonte de renda? E aí esse é o caminho para que eu desista do mercado financeiro? Bom, vou mostrar tudo isso para vocês esclarecidamente nesse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e vamos embora aqui para você poder compreender o passo a passo do que está acontecendo. Se você é novo aqui no canal, primeiramente eu gostaria que você entendesse que nós começamos uma conta pública, tá? Que eu chamo de conta pública da comunidade Start, que eu compartilho os resultados ao vivo todos os dias lá no meu Instagram, de tudo que eu faço no day trade, tá? Desde o começo do ano, nós começamos com R$7.000, operando 2 contratos no índice. Nós fechamos 995 pontos positivos no primeiro mês, tá? No segundo mês, nós estávamos ainda com 2 contratos, fechamos 3.895 pontos, fizemos R$1.558. No mês de março, nós já fomos para 4 contratos, fizemos 1.595 pontos, fechamos o total de R$1.276, tá? No mês de abril, nós estamos com 1.895 pontos, R$1.460 de lucro. Já no mês de maio, é um mês que está bem complicado. Se vocês observarem aqui na planilha, tá? É um mês onde eu estou fechando 3 semanas já consecutivas no loss. É bem atípico, bem diferente do que se passa nos meses anteriores, tá? Se vocês observarem, a maioria dos meses anteriores, a gente fecha mais positivos a semana do que negativo. Porém, o mercado ele é dinâmico, os nossos estudos também devem ser, e é total compreensível em renda variável o mercado acabar tendo uma época em que a sua estratégia sofre um pouco mais. E a minha estratégia ela vem sofrendo um pouco mais, o meu operacional está sentindo bastante esse mercado de vai e volta, pela minha estratégia ter um perfil mais direcional. Mas mesmo eu tomando esse loss, aqui na planilha você consegue ver que eu ainda me mantenho positivo, tá? Eu ainda estou positivo e olhe que esses 2 primeiros meses aqui eu operei com bem menos capital, né? Ou seja, com bem menos contratos, tá? E agora nós aumentamos e esse mês não vem sendo muito favorável. E tá tudo certo. E qual que é o objetivo principal aqui dessa conta? Todo o dinheiro que nós lucramos, tá? No day trade, o que a gente faz? A gente reinveste ele em ações e fundos imobiliários. Então eu vou mostrar agora para vocês a minha carteira. Bom, investidor, essa daqui é a minha plataforma Profit Chart, tá? Eu utilizo ela para montar as minhas posições, tá? Então é através dessa plataforma que eu compro as minhas ações e os meus fundos imobiliários com o lucro que eu obtenho no day trade, tá? Então você consegue observar que até o momento eu tenho 2.000 ações, tá, de lojas Marisa, tenho 10 cotas do fundo CPTS 11 e 5 cotas do XPSF 11, tá? Todos esses ativos aqui foram comprados com aquele lucro do day trade. Nós chegamos a beirar aí próximos dos R$12.000, embora ainda estamos negativo, né? R$2.200 esse mês aqui no índice futuro. Então, mesmo negativo, nós ainda temos caixa para estar operando e temos também como margem de garantia os nossos ativos que nós temos em uma outra carteira, tá? Outro ponto importante é que se a gente coloca aqui no ano de 2023, antes de eu estar operando, né, o índice futuro esse mês aqui através do Copy Trade, tá? Então, para quem não sabe, o Copy Trade é um ambiente onde quem não sabe fazer day trade e
vê uma oportunidade, né, no day trade de ganhar dinheiro também com a gente, pode estar copiando as minhas operações, tá? Então, antes de eu montar o copy trade que está sendo replicado diretamente no MetaTrader 5, eu operava somente para mim, né, na conta pública, através do Profit Chart. Então, se a gente coloca o ano de 2023 aqui, ó, e coloca todos os ativos, coloca personalizado, né? Se a gente coloca só os índices futuro, a época que eu operei o índice futuro dentro dessa plataforma, a gente vê que eu lucrei R$ 4.674, tá? Então, aqui você vai conseguir observar a minha curva de evolução de patrimônio. Então, você vê que uma época como essa daqui já existiu também no passado, né? Onde a gente perdeu bastante. Inclusive, esse mês está perdendo um pouco mais do que nessa época e depois voltou aí ao normal. E aqui foi já na época que eu comecei a operar o copy trade, né? Que é esse mês aqui, é o mês do copy trade. Por incrível que pareça, nós estamos negativo e é normal, né? Por quê? Porque faz parte do mercado financeiro. Então, assim, ó, mesmo, né, nós estando negativo esse mês, nós ainda temos basicamente ali quase R$ 3.000 em ativos, né? R$ 2.600 mais ou menos em ativos já em carteira. E também, investidor, é importante ressaltar que aqui na corretora, tá? Isso daqui é a minha corretora, tá? A gente consegue ver o saldo que nós temos em conta, beleza? Então, esse é o meu patrimônio total. R$ 6.257, então eu tenho R$ 6.257 para trabalhar. Isso aqui é o saldo bloqueado. Saldo bloqueado é a margem de garantia que vai lá para a corretora. Lembrando também que eu já saquei R$ 1.500 dessa conta para acabar pagando os impostos, tá? Então, assim, eu tive que pagar os impostos, porque quando a gente obtém lucro, tá, na Bolsa de Valores, você tem que sacar todos os meses aí para pagar a sua DARF. Só a DARF do mês passado deu em torno aí de R$ 280, né? 260, R$ 280, alguma coisa assim, não me lembro direito, mas basicamente nós estamos pagando de R$ 250, R$ 280 aí de DARF por mês, né? Então, se a gente já faturou aí em média 4 meses, né? E mais aí também pagar os emolumentos de operações da B3, enfim. Então, mais ou menos aqui uns R$ 1.500 já foram descontados através de taxa. Temos também os nossos ativos em carteira e temos também aqui o nosso patrimônio. Lembrando que a gente começou a conta pública da comunidade com R$ 7.000, tá? Então, tirando ali os nossos ativos, a gente estaria negativo, então, em média de R$ 800, tá? Então esse seria o nosso negativo, tá? Lembrando que a gente começou com R$ 7.000, já temos R$ 2.500 em ativos da nossa carteira, estamos negativo R$ 800 aí, basicamente, desde que nós começamos, então podemos dizer assim. Lembrando também que já foi sacado uma parte para pagar os impostos. E aí, investidor, será que eu deveria, então, desistir do day trade agora? Me diga aqui nos comentários qual que é o seu ponto de vista e o que você acredita aí sobre o day trade. Você acha que day trade realmente é uma furada? Bom, eu estou no mercado financeiro desde 2014 e já passei por diversas fases. E eu gostaria que você abrisse a sua mente agora e prestasse atenção num detalhe muito importante que eu vou falar. Eu não sei se você já sonhou algum dia em ter o seu próprio negócio, tá? Ou seja, se você ainda trabalha como proletário, né, prestador de serviço, se você já sonhou em ter a sua empresa. Bom, meu sonho sempre foi em ter o meu próprio negócio, só que eu ficava imaginando o que eu faria, o que eu iria executar, o que eu poderia fornecer de serviço para a sociedade para que eu ganhasse dinheiro. E no meu ponto de vista, eu não encontrei nada, já tentei diversas coisas, né, e não consegui executar muito bem, acabava sempre tendo um prejuízo. Afinal, se você quer montar um negócio, você precisa de capital e investir, alugar um determinado ambiente, contratar funcionários, ter estoque, então tudo aquela responsabilidade de um empreendedor. E eu vi no mercado financeiro uma oportunidade de ter o meu próprio negócio sem ter que ter um local, sem ter que investir numa matéria-prima, enfim, várias coisas que acabam atrapalhando, né?
Mas quando a gente está no mercado financeiro, não quer dizer que você também está tão safo assim. Afinal, se você não tem um ambiente, você tem que ter conhecimento, tá? Porque através do seu conhecimento você vai ter a tomada de decisão de comprar ou vender determinado ativo em determinado ponto. Se você não tem a mercadoria, né, que seria a matéria-prima, qual que é a matéria-prima do mercado financeiro? O dinheiro, tá? Então o dinheiro ele se torna a sua matéria-prima. Então, através desses dois pontos, qual que é o próximo ponto que todo empreendedor ele precisa ter? Gestão. Se você não tem uma boa gestão, você provavelmente vai acabar falindo o seu negócio, tá? Então, mesmo que eu esteja negativo nesse momento, o que vem me mantendo, ou seja, o que vem mantendo a minha empresa desde 2014 no mercado financeiro, é justamente a minha gestão. Saber o momento em que, olha, nesse momento aqui eu já perdi o suficiente e não compensa mais eu estar me expondo ao risco, colocando ali os meus ganhos, né, ou o meu capital inicial em perigo. Então esse é um grande ponto importante que todo empreendedor, investidor, especulador, principalmente do mercado, precisa entender. E assim como grandes empresas como Petrobras, Vale, Itaú, né, empresas multimilionárias aí na Bolsa de Valores passam por determinadas crises, ou seja, o preço, a Vale ano passado custava R$100 por cota, ou seja, por cada ação dela, né, não por cota, por cada ação. Então R$100 por cada ação. Hoje a Vale custa em torno de R$75 por cada ação. Então, ou seja, ela teve uma queda de 100 para 75, R$25 de desvalorização. Quer dizer que a empresa não está bem? Quer dizer que a empresa não pode continuar produzindo resultados? Não. Quer dizer que nesse determinado momento, né, a gente consegue observar que o minério de ferro vem caindo. Qual que é a matéria-prima da Vale? É justamente o minério de ferro. Então a gente vê que como houve uma desvalorização da matéria-prima, logo os especuladores, né, os investidores, veem que a empresa vai lucrar menos e com isso a ação da empresa desvaloriza um pouco. E é da mesma forma quando você faz day trade. Se você tem uma estratégia operacional que o mercado trabalha de lado, você vai ganhar muito dinheiro. Só que quando o mercado entrar em tendência, seja uma tendência de 3, 4, 5 meses de alta, é bem provável que você sofra mais. E se o mercado entrar em uma tendência de baixa de 4, 5 meses, é bem provável que você sofra mais. O meu operacional ele é justamente o operacional de tendência. Ano passado o mercado passava mais de 5 meses numa tendência de alta ou mais de 5 meses em uma tendência de baixa. Esse ano a gente vê que o mercado está bem lateral devido ao novo sistema político, né? Ou seja, quem está no comando agora, então a incerteza do mercado faz com que ele fique muito lateral. E aí eu venho tendo uma certa dificuldade esse ano aqui em conseguir aproveitar grandes oportunidades. Porque quando eu acredito que o mercado tomou a direção de alta, ele acaba voltando para baixo. E quando eu acredito que o mercado tomou aquela direção de baixa, ele acaba voltando para cima. E é totalmente normal isso, tá? Essa é a dinâmica do mercado financeiro. O que importa mesmo é, se você tem uma boa estratégia, se você tem um bom gerenciamento de risco, se você tem uma gestão operacional. O que é gestão operacional? Saber aproveitar as oportunidades do mercado quando ele realmente for te dar dinheiro. Então, se você perde 2 unidades, mas quando o mercado começa a te dar dinheiro, você ganha 4, 5 unidades, a conta fecha no final, beleza? Então, tamo junto, é por isso que vocês conseguem ver aí os meus resultados, né, no ano, ou seja, 4 meses positivo. Pode ser que esse seja o primeiro mês negativo? Pode, mas nós vamos trabalhar aí e executar o operacional de forma correta para que a gente feche esse mês, pelo menos no mínimo no 0 a 0. Esse é o nosso objetivo principal aí. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com algum amigo aí, com os parentes, nos grupos. Não se esqueça de ativar os sininhos para que você possa acompanhar o nosso conteúdo diário aqui e me segue lá no Instagram que eu passo muito conteúdo também para vocês todos os dias, beleza? É só colocar @Italiote lá e vambora! Até o próximo vídeo!